Jair Bolsonaro comemore muito duas novidades que acabaram de acontecer no dia de hoje. Você que está chegando no vídeo e apoia o ex-presidente do Brasil, já comenta aqui, pois temos novidades fresquinhas para vocês. Pois essas notícias vão deixar a direita ainda mais animada para esse ano de 2026. Uma das notícias é em relação à eleição. A outra foi a respeito de um duro golpe contra alguns ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Temos aqui também, gente, uma grande reviravolta que, apesar da perseguição desses ministros, acusações sem procedência, a direita comemora a inocência que foi decretada. E vamos dar todos os detalhes aqui agora para vocês. Mais do que nunca, vemos aí que o tempo é o senhor da razão e narrativas criadas pela esquerda e pela justiça vão caindo por água abaixo. Você aí que também não aceita essa situação que o país está e deseja mudanças, eu já te convido a se inscrever aqui em nosso canal, ativar o sino de notificação, pois mais do que nunca precisamos do apoio do povo brasileiro para mudar o rumo do país. Pra gente e para os nossos filhos, né? Então eu sou a Ana Paula, eu sou de São Paulo, você está no canal Brasil Raiz e é um prazer muito grande ter você aqui conosco. Então bora lá para as informações. Eu já começo aqui com a primeira notícia, gente, que eu trago aqui, a primeira vitória aí do Bolsonaro, mesmo com a máquina pública na mão. Lula tá perdendo apoio e pela primeira vez o Flávio Bolsonaro ultrapassou Lula no segundo turno na pesquisa Quaest. Todas as pesquisas apontam Flávio na frente, gente. Dá para dizer que a direita ela tem mais candidatos. Ela tem o Zema, Caiado, já a esquerda só tem Lula. Então ele não cresce nada no segundo turno. Se a direita lançar só Flávio, ele pode ganhar no primeiro turno. Então eu vou mostrar esses detalhes aqui que veio pela UOL, vou compartilhar a minha tela aqui agora com vocês e eu quero saber aí a sua opinião, eu quero que você comenta aí para mim. Isso daqui, gente, é caso sério e já é a primeira vitória. Você concorda? Olha só, Genial Quaest, Lula lidera no primeiro turno, Flávio tem vantagem numérica no segundo turno. E isso já preocupou, né? A esquerda chora ao ver as pesquisas e até pesquisas até de mídia esquerdista não tem como esconder os números. Então a verdade aparece e aqui a pesquisa, segundo a matéria da UOL, pesquisa Genial Quaest divulgada, mostra que o presidente Lula aparece na liderança isolada das intenções de voto no primeiro turno das eleições desse ano. No segundo turno, o petista tem empate técnico com o senador Flávio Bolsonaro, que o ultrapassou numericamente. Então, a pesquisa Quaest, contratada pela Genial Investimento, ouviu 2.004 pessoas pessoalmente entre os dias 9 e 13 de abril. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e aí a gente viu, né, que o Lula apareceu aí no primeiro turno com apenas 37% das intenções de voto, gente. Porém, no segundo turno tem um empate técnico. Flávio oscilou um ponto percentual para cima e ultrapassou numericamente o Lula pela primeira vez. Então, o Lula vem perdendo espaço, a matéria aqui é completa, ela mostra essa comparação, é uma pesquisa espontânea, né? E a gente vê que o Lula ele vem perdendo cada vez mais. E fizeram a comparação dele com vários outros e não tem jeito, gente. Com o Flávio, existe aí realmente uma grande chance do Flávio vencer essas eleições. Mas você acredita nisso? Você acredita nessa possibilidade? Você tem outra opinião a respeito desse assunto? Vai comentando aí para mim. Enquanto isso, eu vou trazer aqui uma outra situação também, que o Monark, antes de eu falar do Monark, eu vou trazer a segunda vitória do Bolsonaro. O Nunes Marques, vamos falar do Nunes Marques? Ele é o primeiro indicado por Bolsonaro eleito presidente do TSE. Ele pode tomar decisões importantes lá dentro, tendo maior poder. Então essa é a segunda vitória. Então a primeira vitória do Bolsonaro é do Lula perdendo apoio e que o Flávio apareceu pela primeira vez nas pesquisas, ultrapassando o Lula no segundo turno. E a segunda vitória agora de Bolsonaro é do Nunes Marques, que ele é o primeiro indicado eleito presidente do TSE. Eu vou mostrar aqui a matéria e eu quero ouvir a sua
opinião, então comente aqui para mim. Mas olha só a matéria que também veio da UOL. Nunes Marques é o primeiro indicado por Bolsonaro eleito presidente do TSE. Então, o ministro Cássio Nunes Marques, ele foi escolhido nessa noite como próximo presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Ele será o primeiro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a comandar a corte durante uma eleição presidencial. O TSE antecipou a eleição para a sessão, do tribunal. O processo é simbólico, já que sempre o ministro do STF ocupa a presidência do TSE, que conta com 3 ministros do Supremo em sua composição, se revezando no comando. Os 7 ministros que integram o TSE votaram em uma urna eletrônica ao lado do plenário. O resultado foi de 6 votos a 1 para Nunes Marques. O habitual é o eleito votar no seu futuro vice. E a Carmen disse que a Justiça Eleitoral continuará a prestar seus serviços com a mesma responsabilidade que historicamente vem desempenhando. A ministra elogiou o colega após a votação e desejou sorte a ele na nova gestão. Após a fala dela, ele discursou brevemente e disse que é uma das maiores honras da vida dele ser eleito para presidir o Tribunal Superior Eleitoral. E o vice-presidente é o ministro André Mendonça, também indicado por Bolsonaro para o Supremo. A atual chefe do tribunal, Carmen Lúcia, deixa o posto no começo de maio, quando Nunes Marques deve assumir. Cabe ao presidente do TSE chefiar o tribunal que organiza todo o andamento das eleições desse ano. A Carmen Lúcia já antecipou a saída após ser alvo de críticas durante a sessão do STF. Na semana passada, o decano Gilmar Mendes criticou a demora do Tribunal Eleitoral em analisar um processo que poderia levar à cassação do ex-governador de Roraima, Antônio Denário, que deixou o cargo para disputar o Senado na eleição desse ano. Então, o processo envolvendo Denário começou a ser julgado em 2024, foi suspenso 2 vezes, não havia sido colocado em pauta por Carmen até hoje. E a previsão inicial era que Carmen só deixasse o posto no final de maio. Nunes Marques assumiria apenas em junho. A ministra também decidiu pautar a retomada do julgamento envolvendo o ex-governador de Roraima e, como deixou o cargo, Denário ainda pode ser declarado inelegível. Então, vocês viram aí que polêmica, gente. Vai comentando aí a sua opinião, que ela é muito importante, ela importa muito pra gente. E uma outra situação também aqui foi o Monark, que foi inocentado. Gente, olha isso. Ministério Público desiste da ação contra Monark por fala sobre nazismo. Então saiu na Folha de São Paulo a matéria e isso gerou uma reviravolta. A internet inteira está comentando. Ministério Público desiste da ação contra Monark por fala sobre nazismo. Promotor entendeu que a declaração se enquadrou dentro dos limites de liberdade de expressão. O Ministério Público de São Paulo ressaltou ainda que o próprio influenciador condenou a ideologia nazista em episódio do podcast Flow. Então, o Ministério Público de São Paulo desistiu dessa ação civil pública contra o influenciador digital Bruno Monteiro, mais conhecido como Monark, que havia sido acusado de antissemitismo por defender a existência de um partido nazista no Brasil, reconhecido por lei. A fala ocorreu há 4 anos durante um dos seus episódios do podcast Flow, criado e apresentado à época por Monark e Igor Coelho. A esquerda radical tem muito mais espaço que a direita radical, na minha opinião. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. Se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser, disse Monark. E a Promotoria de Direitos Humanos pediu uma indenização de 4 milhões de reais por danos morais coletivos. A polêmica resultou na saída de Monark do podcast, provocou uma investigação policial. No fim de março, o promotor Marcelo Otávio Camargo Ramos manifestou-se defendendo a improcedência da ação. O promotor iniciou a peça ressaltando a importância do combate ao antissemitismo, citando o contexto da guerra entre Israel e os demais países do Oriente Médio. Concluiu, porém, que Monark não cometeu crime e afirmou que sua fala se enquadrou dentro dos limites da liberdade de expressão. Então, gente, tá aí mais uma situação que muita gente não esperava e pegou o Brasil inteiro de surpresa. Você também ficou surpreso com essa situação aí do Ministério Público desistir da ação do Monark ou não? Comenta aí pra mim. Enquanto você comenta, tem mais uma informação aqui. STF já mostra que vai tentar interferir de qualquer maneira na boa campanha de Flávio.
O Moraes já determinou a abertura, inclusive, de um inquérito para investigar uma suspeita de calúnia de Flávio Bolsonaro contra Lula. Ele associou Maduro com Lula, lembrando que Maduro tirou uma foto abraçado com Lula. Então o jornal o Globo já trouxe aqui a matéria, vocês viram que eles estão caçando pelo em ovo, né? O quanto os esquerdistas atacam pessoas da oposição e o STF finge silêncio. Mas aqui, quando é o contrário, o negócio parece que fica mais grave, né, na vista do judiciário. Então, pelo menos é a sensação que a gente sente ao ver o que acontece, ao ver o que o STF julga de fato. E aqui, saiu no Globo, Moraes determina a abertura de inquérito para investigar a suspeita de calúnia de Flávio Bolsonaro contra Lula. Então, o Flávio está disparando nas pesquisas, eu mostrei para vocês aí que pela primeira vez ele está ganhando do Lula no segundo turno, inclusive, também. Então, já não bastasse o primeiro, agora até no segundo. Então, as pesquisas estão mostrando resultados, estão mostrando uma queda. E claro que a esquerda vai tentar de tudo, né, para poder tirar ele da jogada, pois ele é um nome muito forte e a esquerda só tem Lula, né? Então a gente acredita aí que o que eles puderem fazer para tentar, né, tirar o Flávio da jogada, da disputa da eleição, eles vão tentar. E como tem muito apoio ali, né, entre eles, vamos ver o que vai acontecer. Mas o pedido foi feito pela Polícia Federal e teve, óbvio, que o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. Então, gente, quando se trata de tirar de cena alguém da oposição, todo mundo concorda ali, né? Procurador, ministros do STF, todo mundo entra em um acordo tão lindo que a gente olha e fala, uau, né? Como eles são unidos. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a abertura desse inquérito policial para apurar a suspeita de calúnia do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República contra o presidente Lula. Mas sabe o que é interessante? Se o Lula acredita que não tem nada a ver, que o Maduro não é ditador, por que ele se diz ofendido ou considera isso uma calúnia? Não se trataria de uma incoerência? Você pensa assim também ou não? Porque se ele acha que o Maduro não é ditador, ele não teria que estar ofendido de ser comparado, né? É apenas minha opinião. Mas aqui mostra, a decisão ocorreu na última segunda-feira, após um pedido da Polícia Federal com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. O Flávio afirmou em nota que se limitou a noticiar fatos e que a investigação configura uma tentativa de cercear a liberdade de expressão. E em representação enviada ao STF, a Polícia Federal apontou que Flávio usou sua conta na rede social X em janeiro desse ano para associar imagens do então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a Lula. Lula será delatado. É o fim do Fórum de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte e terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. E aí é o que dizia o texto destacado aí por Moraes, né? E conforme o ministro, a Polícia Federal, sustentou que após Flávio afirmar que Lula seria delatado, ele ainda mencionou a prática de crimes como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e fraudes em eleições. Então, trata-se, portanto, de publicação realizada em ambiente virtual público, acessível a milhares de pessoas, por meio da qual se imputa fatos criminosos ao presidente da República, é o que pontuou Moraes, né? E o ministro determinou ainda o envio dos autos à Polícia Federal para que sejam adotadas providências cabíveis em um prazo de 60 dias. Em nota, o Flávio rebateu, ele afirmou que a medida é juridicamente frágil, uma vez que a publicação objeto do procedimento carece de qualquer tipicidade penal. A abertura desse inquérito configura uma tentativa clara de cercear a liberdade de expressão e o livre exercício do mandato parlamentar. O procedimento evoca práticas de censura, bloqueios de contas vistos nos pleitos de 2022 com o Tribunal Superior Eleitoral. Sobre a mesma condução, impôs um flagrante desequilíbrio ao proibir termos como descondenado para se referir ao petista, enquanto permitia ofensas sistemáticas contra o então presidente da República, Jair Bolsonaro. É o que afirmou o senador e não tem nem como discordar, né, gente? Isso é muito claro e eu queria saber a sua opinião. É como eu sempre digo aqui no canal, contra fatos não há argumentos, não é mesmo? E aqui ainda o Jornal Metrópolis trouxe uma outra situação para a gente encerrar o boletim, aonde o Moraes rejeitou o pedido de Bolsonaro para que o cunhado seja seu cuidador. E isso também gerou aí repercussão dentro da internet. Então a gente vê aí o cerco fechando sempre para a oposição, até um cuidado médico o STF nega quando se trata de oposição.
mas falou de Lula, falou de alguém da esquerda, tem proteção total aí, com certeza, né? Conforme a gente vê nos noticiários. Então, o Moraes ele rejeitou o pedido de Bolsonaro para que o cunhado seja seu cuidador. O ministro disse que o irmão de Michele não tem formação em saúde e que não há justificativa para autorizar a presença permanente dele na casa. E o ministro, então, negou o pedido da defesa para que Carlos Eduardo Antunes, irmão de criação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, possa ser seu cuidador durante o período de prisão domiciliar. No mês passado, os advogados de Bolsonaro alegaram que Michele, a filha do casal e enteada, possuem outras atividades e não podem ficar à disposição do ex-chefe do Planalto. Então, indicaram o irmão, porém o STF negou. Então, vocês viram isso? Vocês viram isso, gente? Coisa de saúde. Para eles é como se fosse um absurdo, né? Então, aqui, em decisão publicada, o magistrado afirmou que as dificuldades de rotina familiar, embora compreensíveis, não constitui fundamento jurídico para ampliar o rol de pessoas autorizadas a frequentar o local de cumprimento de pena, sob risco de desvirtuar a própria essência da custódia. A defesa do ex-presidente solicitava, então, o irmão de criação da Michele, para incluir ele no rol de pessoas autorizadas a frequentar a residência dele no Jardim Botânico, em Brasília. E eles argumentaram que o Carlos já exerceu a profissão de cuidador e que era pessoa de confiança da família, mas aí foi negado e aí é o que a gente vê no Brasil acontecer, né? Parece um desespero muito grande, né, gente, tudo isso. O que vocês acham, hein? Comenta aí pra mim. Esse foi o boletim de hoje, eu espero vocês no próximo encontro, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e compartilhar o vídeo. Um beijo grande, eu sou a Ana Paula e até o próximo encontro.